Olha só, professor, imagine você preparando uma aula sobre o papel da filosofia na educação. É um tema que gera bastante debate, né? É bastante debate. E para te ajudar nessa reflexão, hoje vamos mergulhar no artigo O Filósofo e o Educador. Proximidades e diferenças do Jesuel Arruda. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Afinal, a troca de ideias enriquece o debate e a prática docente. Vamos lá. Vamos sim. O artigo do Arruda é realmente provocativo, ele nos coloca frente a frente com essa questão fundamental. Qual o propósito da educação? Será que estamos apenas preparando nossos alunos para o mercado de trabalho? Ou será que a educação tem um papel mais amplo na formação de cidadãos críticos e conscientes? Essa é uma questão que nos leva diretamente ao cerne do debate. Arruda argumenta que a educação não pode se limitar a simplesmente fornecer ferramentas para que os alunos se encaixem no sistema capitalista. Ele vai além, defendendo que a educação deve ser um instrumento de emancipação, capaz de despertar nos indivíduos a capacidade de analisar criticamente as estruturas sociais e seu impacto em suas vidas. Exatamente, e é aí que entra a filosofia. Com sua ênfase no questionamento, na busca por um entendimento mais profundo das coisas, a filosofia se torna uma ferramenta essencial para desenvolver esse senso crítico nos alunos. Arruda usa uma citação de Henning que ilustra bem essa ideia. Destaca como a filosofia tende à inovação, à originalidade, desafiando os padrões estabelecidos. É um saber que se baseia na liberdade de pensamento e ação, algo fundamental para a formação de cidadãos autônomos e engajados. Mas na prática, sabemos que o professor de filosofia, especialmente no ensino médio, enfrenta uma série de desafios para colocar tudo isso em prática, né? Em um sistema educacional que muitas vezes prioriza habilidades técnicas e profissionalizantes, como mostrar aos alunos a relevância da filosofia? É um desafio e tanto. Muitos alunos questionam a utilidade prática de estudar Platão ou Descartes, por exemplo, para quem quer ser médico ou engenheiro. E essa percepção utilitarista da educação é um dos obstáculos que o professor de filosofia precisa contornar. Sem falar na dificuldade de cultivar nos alunos habilidades como contemplação, análise e expressão articulada, que muitas vezes foram negligenciadas em etapas anteriores da educação. É como se o professor de filosofia tivesse que, em um curto espaço de tempo, semear e colher os frutos de um processo que deveria ser contínuo ao longo da trajetória escolar. E é nesse contexto que surge a sensação de estranhamento descrita por Gelamo e citada por Arruda no artigo. Essa sensação de ser um estrangeiro em sua própria terra, de falar a língua da reflexão e não ser compreendido. É como se o professor de filosofia estivesse nadando contra a correnteza, tentando mostrar a importância de um saber que muitas vezes é visto como distante da realidade e das necessidades do mundo prático. Arruda nos apresenta um retrato bastante preciso dos desafios enfrentados por quem se dedica a ensinar filosofia. Mas além dos obstáculos, ele também destaca a importância de se buscar um equilíbrio entre a natureza contemplativa da filosofia e a necessidade de preparar os alunos para os desafios do mundo acadêmico, que exige resultados concretos e mensuráveis. Exatamente. E essa é uma das grandes reflexões que o artigo nos provoca. Como conciliar a busca pelo conhecimento profundo, pela análise crítica e reflexiva, com a necessidade de atender às demandas de um sistema que muitas vezes prioriza a produção e a mensuração de resultados. Como mostrar aos alunos que a filosofia não é um saber de torre de marfim, mas sim uma ferramenta poderosa para a compreensão e a transformação da realidade. E para você, professor, o que mais te chama a atenção nesse debate? Quais são os seus maiores desafios ao ensinar filosofia? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos aprofundar essa discussão. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Afinal, quanto mais vozes se juntarem a esse debate, mais rico ele se tornará. É fundamental que os professores de filosofia se reconheçam como agentes de transformação, né, dentro do sistema educacional. O Arruda nos convida a questionar essa visão utilitarista que reduz a educação a uma mera preparação para o mercado de trabalho. E a encarar a filosofia como um instrumento para formar cidadãos mais completos, né, capazes de pensar criticamente e de buscar soluções para os desafios do mundo contemporâneo. Concordo plenamente. E como podemos, na prática, despertar nos alunos o interesse por essa disciplina que muitas vezes é vista como abstrata e distante da realidade? Como mostrar a eles que a filosofia pode ser uma ferramenta poderosa para a compreensão de si mesmos, o mundo ao seu redor e para a construção de um futuro mais justo e sustentável? Arruda, ele nos lembra que o professor de filosofia precisa ser um mediador entre o mundo das ideias e o mundo prático, mostrando aos alunos a relevância da filosofia para suas vidas. Isso significa ir além da mera exposição de conceitos e teorias, né, e buscar conexões com a realidade dos alunos, com suas experiências, suas dúvidas, suas inquietações. E como fazer isso num contexto em que a educação é cada vez mais voltada para o desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionalizantes? Como mostrar aos alunos que a filosofia não é um conhecimento descartável,
mas sim uma bússola que pode guiá-los na tomada de decisões mais conscientes e mais responsáveis. Acredito que um dos caminhos é justamente mostrar aos alunos como a filosofia pode contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades técnicas e profissionalizantes. Afinal, a capacidade de análise crítica, de argumentação lógica, de resolução de problemas, de comunicação clara e persuasiva são essenciais para o sucesso em qualquer área de atuação. Sim. E a filosofia, com sua ênfase no rigor intelectual, no debate de ideias, na busca por soluções para problemas complexos, oferece ferramentas valiosas para o desenvolvimento dessas habilidades. Outro ponto importante é a escolha de temas e abordagens que sejam relevantes para a realidade dos alunos, né? Podemos, por exemplo, trabalhar com questões éticas relacionadas ao uso da tecnologia, com dilemas morais presentes nas redes sociais, com debates sobre justiça social e direitos humanos, com a crise ambiental e a necessidade de construirmos um futuro mais sustentável. Sem dúvida. Ao conectarmos a reflexão filosófica com questões que fazem parte do cotidiano dos alunos, a gente mostra a eles que a filosofia não é um saber distante, inacessível, mas sim uma ferramenta poderosa para a compreensão e a transformação da realidade. E para isso, podemos utilizar diferentes metodologias de ensino, como debates, filmes, músicas, jogos, que tornem o aprendizado mais dinâmico, mais participativo. E como lidar com a sensação de estranheza que muitos professores de filosofia relatam sentir em sala de aula? Essa sensação de que a filosofia, por sua natureza questionadora, crítica, muitas vezes não encontra ressonância em um ambiente educacional que, por vezes, prioriza a memorização e a reprodução de conteúdos. Acho que é importante, em primeiro lugar, reconhecer que essa sensação é real e que ela faz parte da própria natureza do ensino de filosofia. Afinal, a gente está lidando com questões complexas, né, que umas vezes não têm respostas fáceis ou definitivas e que exigem dos alunos um esforço de reflexão e de posicionamento crítico. É como se estivéssemos convidando os alunos a saírem da sua zona de conforto intelectual, né? A questionarem suas crenças, seus valores, a construírem seus próprios pontos de vista. E esse processo, por vezes, pode gerar desconforto, resistência, até mesmo rejeição. Exatamente. E precisamos estar preparados para lidar com essa diversidade de reações, com a incerteza, com o questionamento, com a crítica. Mas acredito que ao invés de nos sentirmos ameaçados por isso, podemos encarar essa situação como uma oportunidade de aprendizado, tanto para nós, professores, quanto para os alunos. Afinal, a filosofia nos ensina a questionar, a duvidar, a buscar novas perspectivas, a dialogar com a diferença, a construir pontes entre o mundo das ideias e o mundo prático. E essa é uma habilidade essencial, não apenas para o professor de filosofia, mas para qualquer profissional que busca se desenvolver e crescer em sua carreira. E para você que está acompanhando a nossa discussão, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus colegas. A sua participação é muito importante para enriquecer esse debate e fortalecer a comunidade de educadores engajados na construção de uma educação mais crítica e reflexiva. E é justamente essa a beleza da filosofia, né? Ela nos ensina a lidar com a incerteza, com a complexidade do mundo, com as diferentes perspectivas, e a partir daí construímos um conhecimento mais sólido, mais crítico, mais engajado com a realidade. E essa postura de abertura ao diálogo, né, de busca por diferentes pontos de vista, é fundamental para a formação de cidadãos capazes de lidar com os desafios de um mundo cada vez mais plural, né, mais complexo e mais incerto. O Arruda, ele nos desafia a repensar o papel da filosofia na educação, a romper com essa visão utilitarista, né, que reduz a uma mera ferramenta para o mercado de trabalho. E a enxergar ela como um instrumento de emancipação, de desenvolvimento do pensamento crítico, de formação de cidadãos mais conscientes e mais engajados na construção de um futuro mais justo, mais sustentável. E você, professor, que tem se dedicado a essa importante missão de ensinar filosofia, quais são os seus maiores desafios, né? Quais são suas maiores alegrias? Compartilhe suas experiências com a gente nos comentários. E vamos juntos fortalecer essa comunidade de educadores apaixonados pela filosofia e comprometidos com a formação de cidadãos mais críticos, reflexivos. Isso aí. E para quem se interessou por essa discussão e quer se aprofundar no tema, deixaremos o link para o artigo do Jesuel Arruda na descrição do vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Isso. Assim, podemos juntos ampliar esse debate e contribuir para a valorização da filosofia na educação brasileira. Agradecemos a sua participação e esperamos você no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!